Então, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês no canal Maíra Antônio. Meu nome é Maria da Conceição dos Santos Antônio, tá? Hoje vou continuar a falar de frações, vou falar da multiplicação de fração e se der também vou falar da divisão de fração, tá? Mas antes, eu vos peço já, subscrevam-se no canal, dá um like, tá? Compartilhem e façam também comentários para ver se eu melhoro os vídeos, tá? Vamos então falar de multiplicação de frações. Bem, multiplicação de frações, tá? Quando nós temos duas frações a multiplicar, né? Duas ou três, pode ser três frações também a multiplicar, por exemplo, 1/2 vezes 4/3 vezes... Vamos falar primeiro de duas, primeiro, tá? 1/2 vezes 4/3, tá? Como é que eu vou multiplicar essas duas frações? A regra diz que nós temos que multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador, tá? Vamos lá ver. Isso vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1 vezes 4, não é? Numerador com numerador, e 2 vezes 3, denominador com denominador. Isso vai ser igual a 1 vezes 4, 4, não é? E 2 vezes 3, 6. Temos aqui a multiplicação de frações. Vamos ver agora com três fatores, com três frações, tá? 3/4 vezes 7/2 vezes, não é? 1/3, por exemplo. Se eu já conheço a regra, que eu tenho que multiplicar os numeradores e tenho que multiplicar também os denominadores, o que eu faço aqui? Eu vou apenas multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Faço um risco mais longo, não é? E coloco aqui 3 vezes 7 vezes 1. Multipliquei os numeradores. Agora vou multiplicar os denominadores. 4 vezes 2 vezes 3. Tá? Agora vamos ao resultado. Isso vai ser igual a quanto? 3 vezes 7, 21, não é? 21 vezes 1, 21. Então, no numerador, eu vou ter quanto? 21, tá? Vamos ver agora como vai ser o resultado do denominador. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24, tá? Então, o resultado do denominador é 24. Então, o resultado desta multiplicação de frações dá 21 sobre 24. Este outro que tem apenas dois fatores, duas frações, deu 4 sobre 6, ou 4/6, tá? Ok, vamos agora. Essa é a multiplicação de frações. Na multiplicação de frações, multiplicamos numerador com numerador, tá? E denominador com denominador. É uma regra muito simples. Vamos agora passar para a divisão de frações. Divisão de frações, tá? Divisão de frações. Na divisão de frações a regra é outra. É outra regra. A regra diz que temos que multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda, tá? Reparem, é uma divisão. É uma divisão, mas ela transforma-se numa multiplicação. E ao multiplicar, vai multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Mas antes de saber qual é o inverso de uma fração. Qual é o inverso então de uma fração? Tá? O inverso de uma fração é quando você troca o numerador pelo denominador. Vamos ver aqui, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, 3 sobre 2 a dividir, por exemplo, por 4 sobre 7. Tenho aqui uma divisão de frações. Tá? Mas a regra diz que eu tenho que inverter esta segunda fração para poder multiplicar com a primeira. Então, qual vai ser o inverso dessa segunda fração? O inverso da segunda fração vai ser a troca do denominador pelo numerador e numerador pelo denominador. Então, eu vou colocar aqui 4 sobre 7, tá? O inverso de 4 sobre 7, inverso é
7 sobre 4. Quer dizer, eu troco, não é? Coloco o numerador embaixo e pego o denominador, coloco por cima. Então, faço uma troca e aí me dá o inverso dessa fração. A fração 4, 7 tem o seu inverso 7 sobre 4. Ou 4 sobre 7 tem o seu inverso 7 sobre 4. Tá? E só assim então é que eu posso fazer a divisão de frações. Tá? Então o que eu vou fazer? Vou manter essa primeira mantenho a primeira, tá? Vai ficar 3 sobre 2, tá? Aqui a operação vou trocar, ao invés de ser divisão, vai ser multiplicação, vezes, tá? O inverso da segunda, já sei qual é o inverso, o inverso é 7 sobre 4, vezes 7 sobre 4. Agora o que eu tenho aqui? Uma multiplicação de frações, já conheço a regra, que eu tenho que multiplicar os numeradores e os denominadores. Então, vou multiplicar aqui desse lado. Tá? Aí não vai ter espaço. Vou multiplicar aqui, isso vai ser igual. Vou multiplicar 3 vezes 7. 3 vezes 7. Não é? E embaixo 2 vezes 4. 2 vezes 4. Isso será igual. 3 vezes 7, 21. Outra vez, não é? E embaixo 2 vezes 4, 8. Então, temos aqui o resultado desta divisão de frações. Tá? A regra de divisão de frações também não é muito difícil. É basta saber qual é o inverso de uma fração, que também não é difícil achar o inverso de uma fração, é apenas trocar, basta trocar o numerador pelo denominador. Tá? Vou colocar aqui um exemplo onde tem um dividendo e 2 divisores. Se eu tenho, por exemplo, não é? 3 quartos a dividir por 1 meio, a dividir, não é? Por 7 sobre 3, por exemplo. Aqui, assim, tá? O que eu faço? Eu tenho que fazer por partes. Primeiro vou fazer esta aqui. Depois vou fazer, o resultado que der aqui, vou fazer com esta. Então, vamos lá. Eu tenho que achar o quê? O inverso desta fração. Então, o inverso, não é? O inverso de 1 meio, o seu inverso é 2 sobre 1. É trocar o numerador pelo denominador, tá? Então, se eu já sei o inverso, tá? Eu vou continuar aqui com a conta. Isso vai ficar 3 sobre 4 vezes 2 sobre 1 a dividir por 7 sobre 3. Tá? Ali não mexo ainda, porque também tenho que achar o inverso. Continuando aqui, vai ficar, isso vai ser igual a 2 vezes, 3 vezes 2, não é? Em cima, no numerador, e embaixo 4 vezes 1, a dividir por 7 sobre 3, tá? Vamos continuar. Aqui vai dar quanto? 3 vezes 2, 6, não é? 6. E aqui embaixo, 4 vezes 1, 4. A dividir por 7 sobre 3. Tenho aqui mais uma divisão de fração. O resultado daqui, repare, o resultado daqui, temos que dividir por esta fração. Então vamos aplicar outra vez a regra, tá? Vamos aplicar outra vez, nós vamos achar o inverso de 3 sobre, ou de 7 sobre 3. Qual vai ser então o inverso de 7 sobre 3? Inverso é, vamos trocar, não é, o numerador pelo denominador. O inverso é 3 sobre 7. Então agora eu vou continuar aqui a conta, tá? Isto vai ser igual a 6 sobre 4 vezes 3 sobre 7. Aqui embaixo, continuando. Vai ficar 6 vezes 3, tá? Sobre 4 vezes 7. Isso vai ser igual a quanto? 6 vezes 3, 18. Sobre 4 vezes 7, 28. Então temos aqui, tá? Temos aqui o resultado desta divisão. 3 quartos a dividir por 1 meio, a dividir por 7 terços, tá? Primeiro fizemos as duas, não é? Então, achamos esse resultado, depois achamos o resultado daqui, não é? Dividimos pela terceira fração, tá? Então é assim que se faz divisão de frações
É assim que se resolve multiplicação de frações. Eu disse que eu ia fazer em 2 vídeos, mas deu para fazer num vídeo só, tá? Então, se vocês, acredito que gostaram, né? Se vocês gostaram do que eu falei aqui, não se esqueçam, tá? Subscrevam-se no canal e dá um like, tá? Então, terminei de falar das operações com frações, não é? Já falei da adição de frações, também já falei da subtração de frações, hoje falei da multiplicação e divisão das frações num vídeo só, tá? Depois vou ver se faço mais um vídeo, não é? Sobre as frações ampliadas e as frações simplificadas, tá? Que são frações que fazem parte da mesma classe, tá? E são equivalentes. E depois também faço um vídeo para falar então do mínimo múltiplo comum, que eu acredito que vai ser já o próximo vídeo. Eu vou falar do mínimo múltiplo comum, porque vocês vão precisar saber como calcular o mínimo múltiplo comum, não é? Para adição e subtração de frações, tá? Porque na adição de frações e na subtração de frações temos que achar o denominador comum. E para isso precisamos do mínimo múltiplo comum, tá? Então, muito obrigada por assistirem o vídeo. Tchau!